Fala, investidores! Nesse vídeo aqui eu vou montar uma carteira do setor Best, que são aquelas ações que você olha e daqui 30 anos vão estar bombando ainda na Bolsa de Valores, e o melhor de tudo, essa carteira paga dividendo todo santo mês. Então, se tu gostou desse tema, bora pro vídeo! E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Pessoal, todo mundo gosta de dividendo pingando na conta, né? Aquele dividendo entrando aí mês após mês estimula muito a gente a investir. Igual eu, por exemplo. Vocês podem ver que quando eu comecei a investir, eu recebia R$1,10 e agora estou recebendo aí na casa de R$176. Mas esse vídeo não é sobre minha carteira, esse vídeo eu quero ajudar você a montar uma carteira de ações do setor Best, que é aquele setor mais top, aquele setor onde grandes investidores da Bolsa de Valores brasileira têm sua grande parte do patrimônio. Eu sei que muita gente gosta daquele dividendo pingando aí todo mês, e são poucas ações que pagam dividendo todos os meses. Então, fica naquela dúvida, será que eu invisto em ações? Será que eu invisto em fundos imobiliários? Fundos imobiliários pagam todos os meses, mas eu queria comprar ações. Então, o que eu faço? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a montar uma carteira de ação muito top, que você vai ganhar dividendo todo mês. Então, vamos começar sem enrolação. Selecionei aqui algumas ações, só lembrando, não é nenhuma indicação de compra ou venda, é só a minha opinião, o que eu faria se eu estivesse começando exatamente hoje e quisesse uma carteira que pagasse dividendo todos os meses, tá? Então, a primeira de todas, pessoal, setor Best, para quem não sabe, é banco, energia, seguro, saneamento e telecomunicações. Essas são as ações que você olha e não vê um prazo para elas. Elas vão estar sempre bombando, né? Sempre trazendo bons resultados, se valorizando, enfim, tudo aquilo que a gente como investidor gosta. Primeiro de todos, Banco do Brasil. Ação espetacular, uma das mais antigas da Bolsa de Valores, atualmente sendo negociado a R$21,39, né? Um preço-lucro de 7,73 e um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,67. Olhando esse PVP aqui, pessoal, 0,67, a gente está falando aí na casa de 33% de desconto. Olhando aí alguns indicadores básicos, falando de maneira bem rápida, né? O ROI, que é um dos principais, que é o retorno que a empresa consegue gerar sobre o patrimônio investido, está 8,71 e está decaindo aí nos últimos tempos, né? Vocês podem ver que é um gráfico bem variável, ele sobe e desce, mas isso aqui, quando cai muito, é preocupante, porque a empresa consegue gerar menos retorno sobre o que ela tem de patrimônio, né? Isso é ruim, provavelmente diminui nosso dividendo ao longo do tempo, mas, como vocês podem ver, é um gráfico variável, né? Sobe e desce, e agora pode estar caindo esse ano, mas quem sabe ano que vem ou daqui a alguns anos vai subir um monte e você vai botar muito dinheiro no seu bolso. Então a primeira ação, eu olharia Banco do Brasil, uma ação espetacular, muita gente conhece. É uma das melhores da bolsa e uma das mais negociadas também. O Banco do Brasil você já garante aí com facilidade dividendo em setembro e dezembro. Eu fiz aqui um calendário que eu vou deixar passando para vocês na tela e a gente vai preenchendo aí os meses que as ações pagam. Então vocês vão ver que vai fechar todo esse calendário e você vai receber dividendo todo santo mês na sua conta. Vamos para a próxima, né? Itaúsa. Essa aqui também é uma das mais negociadas, uma das que o pessoal mais gosta. Sendo negociada aí a R$11,22, uma valorização bem alta aí nos últimos 12 meses, de quase 17%. Preço-lucro 7,97, preço sobre valor patrimonial 1,38, pagando aí quase 10% ao ano. Ela é uma holding que tem várias empresas dentro, então isso traz uma segurança muito legal para a gente. Se uma empresa não está muito bem das pernas ali dentro, a outra pode estar. Então sempre tem um equilíbrio legal, paga bons dividendos, tem bonificação no final do ano geralmente, o que é algo que dá uma incrementada também no dividendo que a gente recebe, né? Vamos dar uma olhadinha no ROI, um dos indicadores que eu mais gosto de olhar. E o ROI da Itaúsa está em 17,33. Vamos ver o histórico. O histórico aí tá andando de lado, né? Na verdade está um pouquinho acima da média, a média é 16,58 e atualmente 17,33. Mas isso indica aí que a empresa não está crescendo muito, mas também se mantém no patamar bem elevado que ela está, né? A Itaúsa eu colocaria como pagadora de dividendo no mês de novembro, de julho, de outubro. Então ela só já preenche vários meses aí do nosso calendário de dividendos, né? Poderia colocar alguns outros meses? Sim, mas eu selecionei esses porque ela paga com bastante frequência. Então agora vamos para mais uma. Agora vamos já para o setor de saneamento. Eu selecionei aqui Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, uma empresa de boa qualidade, sendo negociada a R$29,
uma valorização absurda nos últimos 12 meses. Então, se tu comprou aí há um ano atrás, tu tá ganhando bastante dinheiro. Um PL de 8,41, PVP de 1,36, então também, como o Itaúsa sendo negociado um pouquinho mais do que vale, mas isso para ações não é um indicador muito relevante. Isso é mais relevante para fundos imobiliários. Para ação, o PVP não é aquele indicador que vai decidir se você vai comprar ou não. Para fundo imobiliário é bem mais relevante. Um yield aí de 5,63, o ROI na casa de 16,13 aqui. Vamos comparar com a média, como eu gosto de fazer. Média de 13,82, então um ROI acima da média da empresa, e como vocês podem ver aqui no gráfico também um ROI crescente, o que indica que a empresa está com uma eficiência bem legal nos seus números. Isso mostra que ela tende a pagar melhores dividendos aí com o passar do tempo, que ela tende a crescer aí no seu valor patrimonial também, então uma ótima empresa. E eu vou colocar ela como pagadora de dividendo em junho e abril. O clássico agora, BB Seguridade, né? Uma das melhores empresas aí de seguros, junto com Caixa Seguridade e Porto Seguros. Sendo negociada a R$ 32,00, quase 33, com uma valorização negativa aí nos últimos 12 meses, de 5%. Um preço-lucro de 7,33, preço sobre valor patrimonial bem elevado, mas como eu já disse para vocês anteriormente, isso aqui não quer dizer muita coisa no mercado de ações. E um yield de quase 13% ao ano, então paga muito bem. Se você for fazer uma divisão por 12, dá mais que 1% ao mês isento de imposto de renda, então muito top, uma ação muito boa, que trabalha geralmente com seguros do agronegócio, que é um setor que está apanhando bastante, então isso já explica essa queda aí de 5% nos últimos 12 meses, que sabe é uma boa oportunidade, né? Na minha opinião, eu estou comprando para minha carteira, por causa dessa queda. Então, na minha opinião, é uma boa oportunidade. Então, você tem que estudar e decidir se é uma boa oportunidade para a sua carteira. Um ROI, assim, absurdo. 84,97%. A média da empresa aí é 74% e atualmente está em 84%. Olha só, em 2019, 126%. É que uma empresa, assim, que tem um custo muito baixo da operação e que consegue aí rentabilizar muito bem seu patrimônio. Então, realmente é uma pagadora de dividendos aí excelente, traz uma segurança muito boa, então é uma empresa que eu adoro, não tenho outras palavras para falar dela. E eu vou colocar como pagadora de dividendo em agosto e fevereiro. Pessoal, tá quase finalizando, só tem mais duas ações. Eu já falei aí bancos, saneamento, seguro. Agora a gente vai para uma elétrica, né? Ações de energia são muito boas também. Taesa, a clássica Taesa, né, uma transmissora de energia, então ela trabalha com a transmissão, ela não gera energia, ela não distribui para a sociedade, ela intermedia esses dois fatores, né? Quando você está viajando aí e olha para aquele descampado e vê aquelas torres de transmissão no meio do nada, é isso que a Taesa trabalha. Então ela também tem uma operação muito baixa, porque manter aquilo é muito mais fácil do que manter uma empresa gigantesca funcionando. Taesa sendo negociada a 34,87, uma valorização nos últimos 12 meses de 4,61, um PL de 6,69, PVP de 1,57, um yield bem legal de 8,53 ao ano. Vamos dar uma espiada no ROI, novamente, né, como eu faço com todas as ações, 23,53%, um ROI bem legal também, né? Um pouquinho abaixo da média da empresa, mas nada preocupante. Como vocês podem ver que a média do setor, ó, 14,82, então Taesa está bem à frente dos seus pares. E pessoal, vou colocar ela como pagadora de dividendo em janeiro, né? Em janeiro. Estamos quase finalizando a lista. E como vocês podem ver aqui no nosso calendário, todos os meses já estão quase preenchidos. Então, você comprando essas ações que eu citei até o momento, você já teria dividendo pingando na sua conta praticamente todo santo mês. Pode ser que ocorra, sim, alguma troca de mês com o passar do tempo, que uma ação que pague, por exemplo, em setembro, comece a pagar em outubro, ou um mês antes, pague em agosto, mas com uma carteira dessas que eu montei do setor Best, focando em diferentes setores, uma diversificação muito boa, empresa de extrema qualidade, você vai ter sim dividendo pingando na sua conta todo mês, dividendos legais aí na casa de 8%, 9%, não é uma carteira arriscada, é uma carteira bem conservadora e de um setor muito top. Vamos para a última então, pessoal. Vale. Como vocês podem ver, eu falei agora há pouco que o setor Best tem telecomunicações, mas na minha opinião, o setor de telecomunicações é disparado o mais arriscado. E eu vou explicar para vocês por quê. Empresas de telecomunicações, vamos se dizer uma Oi da vida, por exemplo,
ela é fácil de perder um monopólio, porque se aparece uma nova empresa oferecendo um serviço de mesma qualidade mais barato, tu vai trocar, porque se tu não gostar é só voltar para Oi. Não é igual um setor de banco, por exemplo, que tem o Banco do Brasil, você tem conta nele, mas não está satisfeito. Daí chega um outro banco que tu nem sabe qual é e te oferece o serviço. Tu não vai ir para ele porque tu não conhece. E banco é uma coisa que a gente tem que ter a confiança para usar. A gente não vai usar um banco totalmente estranho que nunca ninguém viu falar. Diferente de telecomunicações, que se a gente tiver uma empresa que está oferecendo outro serviço, a gente vai testar. Então, a empresa que eu enxergo que pode perder um monopólio com maior facilidade é telecomunicações. Eu não gosto de investir nesse setor, então eu troquei por commodities. E dentro de commodities eu coloquei Vale, né? Empresa de extração de minério de ferro, extrai para todo mundo minério de ferro, que é um material essencial, e principalmente na construção civil. Então é uma empresa que recebe muito em dólar, em euro e moeda forte, né? Então tende sim sempre a pagar bons dividendos, a se valorizar todo aquele negócio. E como ela é uma empresa de commodities, ela é muito variável, é muito cíclica. Tem anos que tá bom, tem anos que não tá bom, depende muito do preço da commodity. E os anos que não tá bom, obviamente, eu, o João, considero uma oportunidade de investimento. Não tô falando para você fazer isso, tô falando o que eu considero na minha carteira, né? Então vamos lá para finalizar, Vale custando 55,56, uma queda aí de 1,70 nos últimos 12 meses, 0 a 0, né, praticamente, um PL de 8,73, PVP de 1,18 e um yield de 8,22%. Novamente aquela olhadinha lá no ROI, né? Para mim, minha opinião, o indicador mais importante de se olhar. Um ROI de 13% atualmente, bem abaixo da média da empresa, que é de quase 30%, né? Mas ainda assim acima da média do setor. Então a gente pode ver que commodities não está num momento muito bom e isso reflete no desconto que a empresa tem nesse exato momento. Se a gente for olhar o valor de negociação dela, ela está absurdamente barata aí comparada com os últimos anos, né? Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Olha só, ela já chegou a valer R$80, caiu, subiu de novo para casa de 80. Olhem como empresa de commodities é muito variável no seu patrimônio. Então, os momentos de queda, como aqui, ó, aqui também, minha opinião, é um momento excelente para comprar, porque você aumenta seu yield proporcionalmente, porque seu yield on cost fica muito maior do que o yield que a empresa paga. Vou explicar rapidinho esse termo para vocês. O dividend yield dela está 8,22 sobre esse preço dela, né? Se você compra essa empresa barata, R$40, e você continua recebendo esse mesmo yield, proporcionalmente para a tua carteira esse yield vai ser muito maior, porque tu está comprando aquele mesmo ativo que paga aqueles dividendos, só que muito mais barato. Então, na tua carteira o yield seria de 11, 12%. Isso é yield on cost, que é o yield pelo seu preço médio. E a Vale, pessoal, eu vou colocar como uma boa pagadora de dividendo no mês de março. Então foi isso. Fechamos aí nosso calendário de dividendos de empresas perenes do setor BEST. Pessoal, como eu já disse anteriormente, nada aqui é recomendação de compra ou venda. É só se eu fosse montar uma carteira para mim, hoje, de um setor que eu gosto muito, empresa de qualidade seria essa. E bônus pagam dividendo todos os meses. Então, se eu ajudei vocês de alguma maneira, clique no like, se inscreva no canal, deixe algum comentário, fale o que vocês acharam. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!